Hoje, o sistema global ele está completamente sintonizado. O nível de dissonância hoje é muito pequeno. O nível de diferença de planos é muito pequeno. Então, vamos usar hoje os Estados Unidos como modelo, porque quando você olha para os Estados Unidos ali como modelo, você vai entender tudo que está em jogo hoje. Você vê que nos Estados Unidos, hoje, você tem um líder senil, completamente teleguiado, ele tem um monte de capivara na gaveta. O que significa capivara na gaveta? Significa que o cara, se ele der um passo fora da linha, ele roda, ok? Então ele está totalmente controlado. O líder norte-americano hoje, ele é uma espécie de drone ou uma espécie de marionete, em todos os sentidos, né? Porque você tem vários tipos de marionete. Você tem a marionete, que ela é uma marionete lúcida. O que é a marionete lúcida? A marionete lúcida é o seguinte, é quando ele chega para o cara e fala, ó, se você fizer isso aqui, que a gente está falando, vai dar tudo certo. Se não fizer, vai dar problema. E aí o cara sabe que ele está diante ali de um dilema, e ele vai e obedece o que está sendo falado. Então você tem a marionete lúcida e você tem a marionete, que eu vou dizer assim, alienada. Porque você pode gerar uma complacência por dois caminhos, pela pressão ou destruindo a lucidez. Então, é claro que a gente poderia falar que a gente tem dois níveis de marionete. O primeiro nível é uma marionete onde o controle sobre ela é um pouco menor, que é a marionete lúcida, e a gente tem uma outra marionete que o controle sobre ela é total, porque ela está completamente dominada. E enquanto essa marionete, seja ela do modelo 1 ou do modelo 2, estiver andando na linha, ela vai dar tudo certo. E ela vai continuar ali sossegada, sem qualquer tipo de aborrecimento. Então essa que é a primeira questão que eu gostaria de falar para vocês. Quando você olha o que está acontecendo no mundo, você vê, por exemplo, lá na Europa, no conflito da Europa. Aquele cara que está lá em Kiev, é uma grande marionete também. O cara é uma marionete que foi criada pelo Ocidente. Vocês sabem que ali, naquele país onde está acontecendo o conflito neste momento lá na Europa, você vê uma dança das cadeiras. Por que uma dança das cadeiras? Porque tinha um cara lá em Kiev que ele era amigo do Pudim. Aí os Estados Unidos botaram um inimigo do Pudim. Aí o Pudim falou, vocês vão tirar meu amigo, botar um amigo de vocês? Então a gente vai começar uma encrenca aqui. E a encrenca começa assim. É esse tipo de jogo que a gente está vendo no mundo hoje. Vocês sabem que a crise sanitária, ela funcionou como um enorme teste de QI. Então, a grande questão é o seguinte, o que hoje você tem no mundo são pessoas que, infelizmente, não vão perceber de forma alguma o que está acontecendo. Porque se as pessoas não perceberam em 2020 o que está acontecendo, muito dificilmente hoje ela vai perceber. Então, o assunto sério de hoje é o seguinte: esteja completamente preparado para os mais sutis sistemas de persuasão e convencimento. Eu vou dar outro exemplo claro para você daquilo que está acontecendo do nosso lado na Argentina. Na Argentina, outro dia perguntaram para mim, Daniel, e aí, o que você está achando nessa situação nova lá na Argentina, esse novo líder ali despontando, esse novo líder liberal despontando, o que você acha disso? Eu falei, eu vejo isso com preocupação. E o pessoal falou, mas por que você vê isso como preocupação? Eu vejo como preocupação, sabe por quê? Porque esse cara que está lá na Argentina, né, o Javier, o argentino, se você olha o cara, o conteúdo da fala dele é interessante, eu devo reconhecer. Mas se você olha o visual dele, ele tem um visual assim, descabelado, né? O cara todo descabelado, o cara fala de um jeito assim, translocado, né? Fala a palavra de baixo calão e tal. E quando você olha isso tudo, esse cenário, você vê que, na verdade, esse cara muito provavelmente será usado como um agente provocador.
Ah, Daniel, mas um agente provocador para quê? Ué, para avançar o controle, para o avanço do controle. Para que o sistema possa avançar o controle, sempre é necessário ter um agente provocador. Sempre é necessário ter um cara meio doidão, que vai justificar isso, ok? É sempre necessário. Lá nos Estados Unidos, eles não conseguiriam endurecer o sistema se não tivesse acontecido aquela situação em Nova York no ano 2001. Aquela situação toda que aconteceu em Nova York e também na Virgínia, né, no Pentágono, em outros lugares, tudo aquilo que aconteceu em 2001 nos Estados Unidos criou um grande bicho-papão, e esse grande bicho-papão justificou os caras gastarem trilhões em equipamentos bélicos e justificou os caras também endurecerem o controle do sistema sobre a sociedade, com a justificativa de que deveria proteger a sociedade desses barbudos do Oriente, os doidões do Oriente. Entenderam a grande questão? Somente criando um bicho-papão lá nos Estados Unidos, eles conseguiram aprovar, por exemplo, aquele ato patriótico, que restringiu muito ali a mobilidade nos Estados Unidos em todo sentido, ok? Então, vejam só, nos Estados Unidos, o sistema só ficou mais duro porque tinha um bicho-papão. Primeiro o bicho-papão foram os barbudos do Oriente, depois o bicho-papão foi a crise de 2008, a crise subprime, a crise do sistema imobiliário, depois o bicho-papão 2020 foi a própria crise sanitária. Agora, o novo bicho-papão é o próprio Donald, né? O Donald é o novo bicho-papão que está aí sendo colocado, e esses bichos-papões são sempre muito úteis aos planos do sistema. Então, na Argentina, o meu receio é que essa nova figura que está despontando lá, o Javier, falando o cara tem falado, por exemplo, falando que ele vai acabar com o Banco Central lá da Argentina, falando que ele vai acabar com as relações com Pequim. Então são coisas assim bem incisivas. Aí você pergunta, Daniel, mas você acha maravilhoso o Banco Central? Não acho, obviamente. Para mim, Banco Central é coisa de canhoto. Basta você ler o material do Carlinhos Marcos, né? Ali você vai ver como é que eles sempre amaram o Banco Central. No seu manifesto, ele diz que o Banco Central é o primeiro passo para a implementação do socialismo, né? Porque vai centralizar o crédito, mas no final das contas, o estabelecimento de um Banco Central nos diversos países, como nos ensina Gary Allen, ele vai viabilizar a possibilidade de um país contrair empréstimos internacionais e ficar na mão do grande sistema financeiro internacional. O que o Gary Allen explica no livro é que quando você institui um banco central num país e esse país recebe empréstimos do grande sistema financeiro internacional, ele se torna uma peça nas mãos do sistema financeiro internacional. Se torna uma marionete, como a gente estava falando. E quando, mesmo estando com dívida com o sistema financeiro internacional, um país ele não obedece, o que acontece? O sistema financeiro internacional acaba financiando o oponente desse país e, através de uma estratégia de conflito por procuração, acaba derrubando aquele cara que pegou um empréstimo, mas não quis obedecer. Eles patrocinam um vizinho para fazer o serviço sujo para eles, e isso se chama conflito por procuração. Então, as propostas desse cara na Argentina estão servindo para nós hoje para a gente refletir um pouco sobre isso. Porque essas ideias dele de dolarizar a economia, você vê que as propostas já estão sendo reputadas assim como propostas irracionais, né? Propostas insanas. Isso já está ganhando aí o noticiário, eles já estão construindo esse tipo de argumentação. Tá? Se você olhar as fotos desse cara, desse Javier lá na Argentina, você vai ver que já está sendo montado um grande bicho-papão. Um cara que é reputado assim como um cara doido, como um cara exagerado, como um cara irresponsável, né? E ele fala coisas assim, eu não vim guiar os cordeiros, eu vim despertar os leões e tal. Então, a gente não pode subestimar a enorme habilidade que o sistema tem de reverter coisas contrárias a ele para coisas favoráveis a ele. Então, isso aí a gente tem que sempre ficar de olho. Tem duas maneiras
que o sistema usa para perpetuar o seu domínio. A primeira coisa é criar falsas oposições e usar essas falsas oposições como agentes provocadores, ou eles pegam oposições genuínas e transformam essas oposições em bichos papões que justificam um endurecimento do sistema. Então o cara, ele chega assim, né, falando que ele vai dolarizar a economia, vai privatizar as estatais, vai suspender o Banco Central, operação do comércio lá de equipamentos de defesa. Tudo isso já gera uma reação histérica da população. A população começa a ficar descontrolada. Meu Deus, esse cara é doido, olha o que ele vai fazer. Então, o que eles fazem? Se for uma oposição genuína, eles vão transformar essa oposição genuína num bicho-papão. É isso que eles sempre fazem. Agora, quando é uma oposição construída, essa oposição funciona como um agente provocador para viabilizar o avanço das estratégias de concentração de poder e concentração de renda. Então, é claro que ele se compara ao Donald, por exemplo, norte-americano, né? E você vê essa figura dele sempre muito raivoso, né? O cara está sempre gritando, está sempre descabelado. A mesma estratégia vai sendo implementada. E você vai vendo aí como é que o sistema vai construindo essa proteção sempre, ok? Aí você fala assim, mas Daniel, como é que pode o cara construir uma oposição lá na Argentina sem ser assim mais incisiva? Teria como? Talvez sim. Mas agora, o que deveria ser feito com mais atenção é ele tomar muito cuidado para não se deixar ser usado pelo sistema para funcionar como um agente provocador que justifique um endurecimento do sistema argentino. Porque, por mais estranhas que as coisas aconteceram na Argentina, ainda tem muita coisa para ser feita em sistema em termos de controle. É claro que durante essa crise econômica toda, a gente tem lá na Argentina o quê? Tabelamento de preço, a gente tem ali o governo argentino impedindo as pessoas de comprar dólar, a gente tem ali muitas vezes impedindo a exportação da carne, né, para que a carne não fique ainda mais cara e escassa no território nacional. Então você vai vendo uma série de medidas assim bem antiliberais, né? Mas eu ainda tenho a impressão que na Argentina, até onde parece crer, as pessoas ainda estão falando o que querem, tá? Em certo sentido. As pessoas ainda estão falando o que querem, falando o que pensam. Então, esse pedaço aí, que o sistema talvez na Argentina ainda não conseguiu abocanhar, eles vão conseguir abocanhar se eles conseguirem construir um bicho-papão suficiente. Então é isso que me preocupa. É isso que me preocupa.